A pergunta que chegou para a gente com a hashtag Quero Post foi publicada no Facebook. O Wagner diz que é da área da saúde e trabalha na triagem recebendo doentes. Ele quer saber se deve receber o adicional de insalubridade. Vamos conferir. Aferir a pressão arterial, procedimento simples, normalmente feito antes do atendimento médico. Ajuda a classificar a gravidade do caso e dá uma ideia de quanto tempo a pessoa pode esperar por socorro. Segundo esse técnico de segurança do trabalho, a triagem faz parte das rotinas administrativas da área hospitalar, apesar de o profissional manter contato com o paciente. A triagem é um procedimento administrativo, ele não é um procedimento especificamente técnico, né, onde ele tem que fazer uma sutura, aplicação de medicação. Então, isso como é um processo na chegada do paciente, é considerado um processo administrativo, porque ele não está dentro de uma área de risco. Denilson Santana é presidente da Associação Brasiliense de Engenharia de Segurança do Trabalho. Ele avalia que o risco de contaminação é pequeno no ambiente onde são feitas as triagens. A possibilidade de um risco biológico, há essa possibilidade, porém a gradação do risco ela pode ser mínima, sendo mediana, independente do caso, mas com uma quantidade muito pequena, se eu for considerar a quantidade total de atendimentos num determinado período. Então, isso até chega a ver aquela classificação como contato eventual e pode-se chegar ao intermitente, mas em casos muito remotos. Mesmo assim, a legislação brasileira prevê o pagamento de adicional de insalubridade a esses profissionais. Então, na triagem, como não se sabe ainda qual é a condição, se essa pessoa tem alguma doença e se essa doença pode ser objeto de contágio ou não, o direito dele se restringe ao adicional de insalubridade em grau médio. Agora, se ele atua num setor do hospital onde fiquem isoladas as pessoas com doenças infecto-contagiosas, aí, como ele trabalha só com esse tipo de paciente, e o risco aí é infinitamente maior de adoecimento, então, nesse caso, a insalubridade é considerada de grau máximo e ele, então, tem direito de receber o adicional de insalubridade de 40%, mesmo não sendo ele um profissional de saúde, mesmo sendo só da área administrativa. O adicional de insalubridade está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e as regras de como o pagamento deve ser feito estão na norma regulamentadora número 15 do extinto Ministério do Trabalho. É considerada atividade insalubre toda aquela que oferecer risco à saúde do empregado, seja por envolver ruído, calor, frio excessivo, radiação ou agentes químicos. O contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros locais usados para atendimento médico permite o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio. O contato permanente com pacientes em área de isolamento por doença infecto-contagiosa garante o pagamento em grau máximo. O juiz do trabalho, Antônio Humberto de Souza Júnior, esclarece que o empregado não precisa estar exposto a risco durante toda a jornada de trabalho para receber o adicional de insalubridade. Basta ficar comprovada a habitualidade. O magistrado detalha ainda que existem 3 níveis para o pagamento do adicional. A insalubridade em grau mínimo, a insalubridade em grau médio e a insalubridade em grau máximo. Elas são estabelecidas em relação à remuneração em percentuais sobre o salário mínimo. Assim, a insalubridade ou o adicional de insalubridade em grau mínimo será pago à base de 10% do salário mínimo. O adicional de insalubridade em grau médio ensejará o pagamento de 20% sobre o salário mínimo. E o adicional de insalubridade sobre grau máximo ensejará o pagamento de 40% sobre o salário mínimo. O juiz lembra também que o direito ao adicional de insalubridade independe do contato físico com o paciente. O contato não precisa ser tátil, eu não preciso tocar, porque há diversas doenças, por exemplo, que são contraídas pelas vias aéreas, por exemplo, por aspirar, não é? o mesmo ar em que está a pessoa infectada. Então, eu não preciso tocar na pessoa para que eu tenha direito ao adicional, mas eu preciso estar próximo a ela, de modo a estar, em tese, correndo algum risco de adoecimento. É isso que gera o direito ao adicional. Se a pessoa trabalha numa área administrativa totalmente isolada, que é o que acontece normalmente da ala de internação, por exemplo,
ou de ambulatório, ou de pronto-socorro, ele não terá um contato próximo com os pacientes e, por isso, então, não deverá ter direito ao adicional de insalubridade.